Salmo 118, o verso de número 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos repetir a parte inicial para a gente entender o sentido da mensagem? Vamos lá, igreja? Diga assim: este é o dia que fez o Senhor. Amém. Quando então eu li isso aqui, irmãos, eu parei para analisar que dia que o salmista estava dizendo que era para se alegrar no Senhor, que era para então aproveitar em Deus. Qual era o dia que o salmista estava dizendo? O dia de hoje. Este é o dia. Entenda, ele está dizendo, hoje é o dia, esta é a hora, esse é o momento que, irmãos, nós temos que então aproveitar para ter, ali a ação de Deus na nossa vida. Na versão NVI fala que é o dia que Deus agiu. Pode ver na tela aqui para você entender comigo. Na NVI, este é o dia da vitória de Deus, o Senhor, que seja para nós um dia de felicidade e de alegria. Volta para a NVI, por favor. Este é o dia que o Senhor agiu. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos aguardar ali, ó. A NVI. Este é o dia que Deus fez o que, igreja? Agiu. Amém? Então, com essa direção, surge a mensagem de hoje, irmãos, que nós precisamos entender. Vou mostrar vários exemplos que eu terminei hoje de manhã mostrando o caso do Zaqueu. Eu já quero antecipar aqui. O Zaqueu entendeu que o Senhor é um Deus de hoje. Eu vou antecipar aqui, depois a gente vai ler. Lembra que quando o Zaqueu estava lá em cima daquela árvore, e o Senhor falou para Zaqueu, desce depressa. Para quê, irmãos? Porque hoje me convém pousar na sua casa. O Zaqueu, apressadamente, com muita alegria, ele entendeu, o meu Deus, o meu Senhor é o Deus de hoje. Hoje Ele quer pousar na minha casa, hoje Ele quer fazer algo sobrenatural na minha vida, na minha casa. O Zaqueu desceu depressa, e lá na casa do Zaqueu, o que Jesus disse? Hoje veio salvação a essa casa. Quero aqui que você já entenda, irmãos, o nosso Deus é o Deus de hoje, é o Deus de já. Só que se a gente não entender e não viver, sabe, a gente vai ficar, irmãos, acomodados. A gente vai ficar aceitando as propostas que o mundo coloca diante da gente. A gente vai ficar aceitando a circunstância. Não tem aquela pessoa que diz assim, não, deixa acontecer, ou deixa, vamos ver o que vai dar. Já viu pessoas que se posicionam assim? Ela não se posiciona, irmãos, através da fé, da palavra. Eu vou mostrar para você, irmãos, além do Salmo 118, que já está bem claro, este é o dia que o Senhor agiu, este é o dia que o Senhor preparou, esse é o dia que o Senhor, irmãos, fez para te dar a vitória, para fazer você um vencedor, para fazer você uma pessoa feliz. Hoje, é agora, é já. Ah, pastor, mas já está quase terminando o dia. Irmãos, o dia não acabou. Hoje ainda Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Hoje Deus quer, irmãos, agir em seu favor. Pega esse versículo aqui, porque quando a gente pega aqui a palavra agir, não fica apenas preso no sentido de vitória. Deus age, irmãos, para nos dar vitória. Deus age para, vamos dizer assim, mudar a nossa história. Deus age para nos socorrer. Deus age para nos livrar. Então veja que a palavra agir traz uma abertura que é de uma grandeza imensa, Deus preparou esse dia para agir na sua vida. Amém, igreja? Diga comigo, hoje o dia não termina sem que Deus haja na minha vida. Por quê, irmãos? Porque Ele disse, esse é o dia. Hoje é o dia que o Senhor
preparou para agir, para manifestar o seu poder na sua vida. O Zaqueu entendeu, irmãos. Fiz questão de inverter aqui, deixei de manhã por o final, mas fiz questão de inverter aqui essa questão do Zaqueu para você entender, né? E na ministração que vai ser feita, você possa compreender como o Zaqueu entendeu. O Zaqueu, ele podia ficar lá, irmãos, lá em cima. Não, depois eu desço. A hora que eu quiser eu desço. Vagarosamente eu vou descer. Não, o Zaqueu desceu depressa. Ele teve pressa. Depois você pode ler ali o Lucas 19. Você vai ver que ele entendeu. Eu tenho que ter pressa, porque é hoje que Deus quer entrar na minha casa. É hoje que Deus quer fazer algo bom da parte dele em meu favor. Irmãos, tem muitas pessoas deixando a vida levar, né, as coisas acontecer, e aí ela fica sempre, né, presa a situações que um dia marcaram a vida dela de forma negativa. Eu usei uma frase de manhã, eu quero aqui repetir ela, que você entenda no sentido espiritual. Diga comigo assim: o tempo de miar acabou. Mas pode ser mais forte, né? Vamos lá. O tempo de miar acabou. Diga comigo: é hora de rugir. Vamos melhorar aí, igreja, na participação, né? Vamos lá. O tempo de miar acabou. É hora de rugir. Amém. Vamos simplificar isso. Miar. Miar já viu o gato miando, irmãos? Né? Para nós é ficar reclamando, ficar, irmãos, murmurando. Não deu certo, a pessoa fica ali miando, fica ali murmurando, reclamando, fica ali presa aquilo que não deu certo, aquilo que um dia foi um fracasso para a vida dela, e ela fica sempre, irmãos, presa naquilo. Então por isso que eu estou dizendo, o tempo de miar acabou. A hora, irmãos, de você dar um basta a esse sofrimento, aquilo que te fez sofrer, aquilo que te fez, né, vamos dizer assim, te marcou de uma forma negativa. Não, eu tenho que deixar para trás. E quando a gente fala deixar para trás, a gente lembra de Isaías 43, verso 18. Lembra de Isaías 43, 18? Compartilhei hoje no decorrer do dia. O que o profeta Isaías diz? Ele fala assim, esqueçam o que se foi, não vivam do passado, né? Aí o versículo 19: vejam, eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Olha o que o profeta está dizendo, irmãos. Para o novo de Deus chegar, eu preciso me desprender do passado, das coisas passadas. Eu estou aqui pegando uma tradução que eu li de manhã, a sigla dela é LAT, que significa a linguagem atual. Eu acredito que nós temos aqui na tela. Eu quero ler esse versículo de Isaías 43, 19, nessa versão. Vamos ler, igreja, o 19. Pois agora vou fazer uma coisa nova. Deus está falando através do profeta. Pois agora farei uma coisa. Pega aqui a palavra agora. Agora vem do sentido hoje, né? Irmãos, é já. Deus está dizendo agora, hoje, eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. E aí a gente lembra do que nós acabamos de ler no Salmo 118, versículo 24, na NVI. Deus vai agir com algo novo em seu favor hoje, né? Nós precisamos entender, irmãos, e crer no coração. Hoje Deus tem uma nova unção para derramar sobre a minha vida. Hoje Deus tem, né, um novo mover na minha vida. Hoje Deus tem algo para fazer romper nos meus caminhos. Hoje Deus vai fazer com que eu avance. Nós não podemos ficar, irmãos, com a vida estagnada, presa. Muitas são as pessoas que estão, irmãos, olha só, adiando.
só deixando para depois. Outro verso aqui que eu quero mostrar para a igreja, Deuteronômio 28. E aqui eu entendo, irmãos, por que muita gente não tem sido abençoado. Por que muita gente não tem, então, vamos dizer assim, a sua resposta diante de Deus. E pessoas que dizem assim, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou até jejuando, mas irmãos, não adianta a gente orar, buscar, jejuar, se a gente não fizer o que Deus está ordenando hoje. Olha só, a ordem de Deus é para hoje. Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, quando? Você percebeu, irmãos, que a intenção da mensagem é mostrar para você a palavra hoje? Né? Veja que tanto Deus faz, como também Ele requer a nossa posição para quando? Para hoje. Só que muitas pessoas ficam adiando, ficam deixando para depois. Aí vem aquela declaração, amanhã pode ser tarde demais. O profeta Isaías disse, irmãos, buscar ao Senhor enquanto pode se achar. Vai ter um tempo que a gente vai querer buscar e nós não vamos achar. Nós não vamos ter oportunidade. Eu até falei isso de manhã. Vamos fazer uma reflexão aqui. Quantas pessoas que de ontem para hoje morreu? Chegou a senha dela. Talvez alguém de ontem para hoje disse assim, amanhã eu vou na igreja. Amanhã eu vou buscar a Deus. Amanhã eu conserto a minha vida no altar de Deus. Amanhã eu me alinho com Deus, com a palavra. Amanhã eu volto a ser fiel. Só que o amanhã não chegou. Veja que o que, irmãos, está escrito aqui é que se eu e você guardar, viver, praticar os mandamentos, preceitos, as leis, os estatutos, os princípios que Deus tem dado, quando? Hoje. Olha na tela aí novamente, vamos ler junto? Versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí se cumpre o versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então aqui, vamos refletir nisso. Nós temos que ter cuidado. O cuidado aqui, irmãos, é o temor de guardar todos os ensinamentos que o Senhor tem nos entregado. Toda a palavra que Deus tem te dado, guarda ela, viva ela, pratique ela. Quando? Imediatamente, hoje, logo, já. Né? Mas muitas das pessoas ficam deixando, irmãos, né, para depois. Deus tem dado a palavra, Deus tem dado a direção, e aí a pessoa, ela sabe que ela precisa de uma mudança, ela precisa de uma, né, até mesmo um comportamento diferente, só que ela fica adiando, ela fica deixando para depois. Deus está esperando que eu e você, nós obedeçamos a sua palavra, a sua ordem hoje. A palavra está nos mostrando que o nosso Deus é o Deus para hoje, é o Deus para já, é o Deus que, irmãos, que Ele tem pressa de fazer as coisas acontecerem. Só que se a gente não tiver ligado a isso, aí vai acontecer que as coisas vão, vamos dizer assim, se estender, vai ser demorado, e aí depois a gente fala assim, não, mas é porque foi a vontade de Deus. Será que realmente foi a vontade de Deus? Não? É claro que Deus é o Senhor, Ele está acima de tudo e de todos, mas entenda, irmãos, Deus é Deus de hoje. Deus vai agir em nosso favor quando a gente se posiciona de acordo com a sua palavra. Não está aqui no meu esboço, mas hoje de manhã eu até lembrei do caso de Davi. 1 Samuel 17, você lembra da história?
Havia-se um filisteu, um gigante que estava afrontando o povo de Israel. 40 dias era perseguição, humilhação, era maus tratos. Quando então Davi chega para então falar com o Saul fala assim: você não é um homem preparado, esse já é homem de guerra. Davi falou: eu posso, o Senhor, né, vai me dar essa vitória. E aí ele teve a permissão. Quando está diante do gigante, o que o Davi fala? Alguém lembra? Hoje o Senhor dará a sua cabeça na minha mão. Sabe o que Davi estava dizendo? Hoje é o dia da minha vitória. Hoje esse gigante cai por terra. Hoje esse problema chega ao seu fim. Hoje, cadê o versículo aí? 1 Samuel 17, né? Aí a gente vê, irmãos, lá perto do 50, por ali, no versículo 50, não está marcado aqui. Olha aí. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Quando, igreja? Hoje. Você tem um problema, uma situação que precisa ser resolvida? Irmãos, não fica naquilo. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Se Deus quiser, eu vou ser liberto. São coisas que Deus já fez e só basta nós se posicionarmos. Amém, igreja? Quando então aqui é uma batalha, um confronto, principalmente quando você se posiciona contra os demônios, os espíritos malignos, você tem que dar, irmãos, dar autoridade, você tem que dar ordem para ele sair logo, hoje já, da sua vida, do seu caminho. Aí você vê algo lá prendendo os seus caminhos, prendendo lá a sua vida, o seu casamento, a vida do filho, e aí você, não, quando for para acontecer, vai acontecer, quando for para ser, vai ser. Não, irmãos, você viu algo que não é normal na sua vida, no seu caminho, na sua família? Se posicione diante de Deus. Hoje esse demônio vai sair, hoje esse espírito vai cair por terra, hoje essa dificuldade vai ser vencida em nome de Jesus. Amém, igreja? Hoje. Quando, igreja? Hoje. E quando é que Davi teve vitória? Dia seguinte? Na semana seguinte? Não. No mesmo dia, naquele dia Deus deu vitória para Davi, porque Davi exercia a fé. É hoje que esse gigante cai por terra, é hoje que eu venço essa batalha. Amém, igreja? Tem alguma batalha que precisa ser vencida? Como eu disse, irmãos, creia no teu coração, o dia não termina sem hoje Deus me dar essa vitória, porque Ele disse lá no Salmo 118, hoje é o dia preparado para Deus agir em nosso favor, em nossa vida. Você que está doente, creia, hoje é o dia da sua cura. Você que está, preso a um vício, preso a um mal, a algo que está te aprisionando, creia, hoje é o dia da minha libertação, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia que o Senhor agiu. Lembre-se sempre dessa versão, dessa leitura aqui que nós vamos estar sempre mencionando ela. Este é o dia que o Senhor agiu. Você pode dizer comigo mais uma vez? Diga: hoje é o dia que Deus agiu. Amém. Agiu e está agindo ainda, porque o dia não acabou. Eu creio que ainda hoje, irmãos, aquela unção de Isaías 43, ela vai ser derramada sobre a sua vida, né? Mas para acontecer, nós temos que se desprender do passado. Se desprenda do passado, das coisas que não deram certo, para que hoje o Senhor derrame sobre a sua vida esta unção. Abra em Êxodo capítulo 8, outra palavra que eu tenho aqui para mostrar para você. Olha o que está acontecendo com muita gente. Ficou claro aqui de Deuteronômio? Deus espera que você e eu obedeçam o mandamento, a lei. Quando? Hoje. Portanto, é para hoje. E aí se cumpre o verso 2, né? Que todas as bênçãos nos alcançará. Êxodo capítulo 8. O versículo também vamos começar no 8.
Êxodo 8:8. Aqui estamos falando sobre a praga das rãs. Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo? Para que, igreja? Para tirar as rãs de ti, da sua casa, de sorte que somente fique nos rios. Qual foi a resposta do Faraó? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra. Amém. Entenda, irmãos, se eu me posicionar crendo na ação de Deus é hoje que vai acontecer. Agora, se eu me posicionar, vai ser amanhã, vai ser semana que vem, vai ser quando Deus quiser. Aí, irmãos, é só depois. Entenda, daqui a pouco, aqui em Êxodo mesmo, vou te mostrar que isso tem a ver com o posicionamento. Deus tem pressa. Muitas pessoas estão, irmãos, só adiando. Amanhã eu vou ser melhor. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou me consertar, amanhã... Não, irmãos, você pode fazer hoje, então faça hoje, se posicione hoje, toma atitude hoje, converse com Deus hoje, alinhe a sua vida hoje. Se precisar fazer um concerto com Deus, irmãos, faça hoje. Se é preciso colocar a casa em ordem, quando que é para pôr a casa em ordem? Hoje, agora. Se é para restaurar o altar, não, eu vou restaurar hoje. Eu não vou deixar para amanhã, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Guarda essa frase, irmãos. Faraó dormiu com as rãs. Tem muita gente que está dormindo com a maldição, com as rãs, com as pragas, porque elas estão deixando de agir como hoje tivesse então o seu livramento, para então acreditar, não, amanhã, é depois, é outro dia. Irmãos, não durma mais com as pragas, não durma mais com as rãs. Faraó, ele aqui está, irmãos, decidido, deixa para amanhã, deixa para depois. Ele preferiu dormir mais um dia com a praga, com a rã, do que, irmãos, hoje, naquele momento, naquele dia, ser livre de toda aquela situação que estavam vivendo. Amém, igreja? Então, que nós possamos entender, se tem alguma praga na minha vida, no meu caminho, que hoje eu seja livre disso em nome de Jesus. Amém? Aqui em Êxodo mesmo, vá um pouquinho à frente e você vai encontrar no capítulo 12, eu vou pegar só o versículo 11, para a gente ganhar tempo, mas a história do capítulo 12, não sei se você tem marcado aí, fala do que, igreja? A instituição da primeira Páscoa. E qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? Libertação, passagem. Amém, igreja? Eles estavam presos, aprisionados, eles estavam ali sofrendo, diante da mão do faraó ali no Egito, e Deus está falando assim: olha, vocês têm que sair logo daqui, vocês têm que, eu quero libertar vocês logo. Sabe o que o povo estava fazendo, irmãos? Enrolando, estava demorando. E aí veio Deus, olha como que Deus veio e falou assim: eu tenho pressa. Se vocês estão achando que é no tempo de vocês, eu tenho pressa, e o que é para fazer, faça depressa, porque é hoje que eu quero tirar vocês do governo do Egito, das mãos de Faraó. Vamos ler agora? Acredito que já dá para você compreender. Versículo 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés,
o vosso cajado na mão, e comereis como, igreja? Apressadamente. Esta é a Páscoa essa é a passagem, essa é a libertação. Muda a tradução e coloca a Viva, por favor. Veja que quando a Bíblia está nos mostrando aqui apressadamente, Deus está dizendo assim, eu tenho pressa. Aí na Viva está bem claro, ó, e comam como? Depressa. Repete comigo, igreja, depressa. Deus tem pressa. Veja, o que estava prendendo eles ali? Um alimento, uma comida. Aquela comida, aquela refeição, irmãos, estava trazendo atraso para a vida deles. O que é para a gente refletir aqui, irmãos? O que está atrasando a sua vida? O que está segurando você? Porque Deus está falando, ó, essa refeição está impedindo de vocês hoje serem libertos. Isso está impedindo, está atrasando a vida de vocês. Mas Deus vai lá e dá um chacoalhão neles. Coma depressa. Eu quero tirar vocês depressa. Da onde? Do Egito. Diga comigo, irmãos, diga assim, Deus tem pressa para tirar as pessoas do Egito, do sofrimento, né? Da tribulação, da perseguição, da humilhação. O Senhor tem pressa. Ficou claro isso, irmãos? Apesar de ter pego só um versículo, né, para a gente ganhar tempo, o que prendia eles ali no Egito naquele momento? A refeição. Mas o Senhor foi bem claro, foi, como diz, né, na lata, ó, coma ou fica sem comer. Coma depressa ou fica sem comer, porque eu tenho pressa. Faça logo isso, porque é hoje que vocês vão sair das mãos, né, do faraó. Olha como que Deus tratava, né? Vê que, irmãos, hoje em dia tem gente que está precisando desse chacoalhão, dessa correção, porque está acomodado, porque tem gente que está, irmãos, né, esperando lentamente. Deus é Deus de hoje, Deus é Deus de já, Deus tem pressa para agir em seu favor, Deus tem pressa, irmãos, para te ajudar, Deus tem pressa, só que eu preciso, irmãos, fazer minha parte. Olha, eu volto a dizer aqui, tem gente que já era para estar com a vida avançada, já era para ter conquistado várias coisas, só que ainda, irmãos, a pessoa está no atraso em sua vida, porque ela está agindo, né? Seja feito quando for para acontecer, né? Passo por passo. Claro, irmãos, não é fugindo dos princípios, não, mas é entender no coração, meu Deus é Deus de hoje, é hoje, é agora.